Olá, sejam bem-vindos. Mais uma aula trator para não sobrar pedra sobre pedra. Sangue nos olhos, pega o papel, pega a caneta, porque a aula de hoje também é uma aula incrível, é uma aula extraordinária. Lembrando sempre, se você não me segue aqui no YouTube, deixa aqui, aperta aí no botão para você começar a me seguir. Já deixa o seu like aqui e já deixa a mensagem no chat aí também. Eu vou virar trator. Eu vou virar trator. Coloca aí, hashtag eu vou virar trator. Quem não colocar, não vai ser aprovado. Como sempre, aqui minha espada samurai para transmitir para você a força dos antigos guerreiros. Os atuais são muito bunda moles. Então, minha espada aqui, cortei o cabelo, ó, cabelinho na régua, cortadinho, bonitinho, tratorzão, para passar para vocês a melhor aula. Então, o tema da aula 96 é o uso de IA pelo delegado na investigação criminal. Um tema super atual, e que com certeza será cobrado pela banca na sua prova de delegado de polícia. Como eu sempre faço, né, vou me apresentar porque sempre tem gente nova aqui. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Tiago Garcia. Eu sou delegado de polícia. Olha aqui minha foto com meu amigão Clebão Masson. Palestramos no maior congresso jurídico da América Latina e vamos palestrar novamente no mês que vem lá em Brasília juntos. Então, escolhi essa foto aqui. E como eu estava falando, eu sou delegado de polícia, professor, escritor e palestrante. Além disso, também sou psicanalista e tenho pós em neuropsicologia. Já estou com quase 20 livros escritos. Um dos últimos foi lançado lá no STJ, em Brasília. E eu também fui homenageado, recebi a medalha Heróis da Revolução de 32, uma das maiores honrarias concedidas pelo Estado de São Paulo. Além disso, na minha época de concurseiro, eu consegui 3 feitos raros. Eu fui aprovado para delegado na minha primeira tentativa aos 24 anos e ainda fiquei entre os primeiros colocados. Até hoje, 2026, eu não vi ninguém que conseguiu esses 3 feitos no mesmo concurso. Só eu. Além disso, já estou há 14 anos, estou ficando velhinho, há 14 anos treinando concurseiros com inúmeros alunos da mentoria aprovados para delegado de polícia. Professor, acabei de conhecer você agora. Como que funcionam as suas aulas semanais? Todo sábado, sagradamente, há mais de um ano, eu estou aqui trazendo aulas de milhões. Penal, processo penal, legislação especial, lei, doutrina, jurisprudência, direito internacional. Só perde quem é bocó, quem é burro, porque é um conhecimento, é um presente que eu dou. Quem recusa é porque realmente não está afim ou tem algum problema na cabeça, tá? Porque uma pessoa em sã consciência vai devorar essas aulas, porque não tem aulas iguais por aí. Todo sábado aqui, 11 da manhã. Professor, não posso ver as aulas no sábado de manhã, às 11 da manhã. As aulas ficam gravadas mais ou menos durante uns 7 dias, para depois você ver a gravação. Professor, como que eu recebo os links das aulas? É só entrar na minha comunidade do WhatsApp. É só entrar e ficar lá. Os links das aulas são enviados lá. Me segue também no Instagram. Se você não está na comunidade do WhatsApp, é só mandar um direct lá para mim no Instagram. Eu coloco você na comunidade para você participar das próximas aulas. Tá bom? Delta Thiago. Professor, quero entrar na sua mentoria. Como que eu faço, professor? É só você acessar o site sorrei.com.br. Procura aqui no vídeo que tem um link ou você digita no navegador. Não é sonhei, hein? É sorrei.com.br. O que é Sorrei?
é um termo em japonês que significa monge guerreiro, porque minha avó veio do Japão, então sangue samurai corre nas minhas veias com muito orgulho. Então acesse o site lá, porque lá no site você vai ver muitas coisas legais. Olha quantos exemplos lá no site de alunos da mentoria aprovados. São muitos alunos, não dá nem para colocar todos aqui. São 14 anos de aprovação, senão o site não carrega. Dá uma olhada no site lá, olha os vídeos, veja o vídeo da Aline, por exemplo, entre outros. A Aline e outros alunos também foram aprovados em vários concursos de delegado. Passar em um já é maravilhoso. Imagina passar em mais de um e poder escolher. Esse é o poder do método, tá bom? Além de acessar o site, você pode mandar um WhatsApp para o 011 91 089 9002. Lá na mentoria, eu vou pegar na sua mão para a gente acelerar a sua aprovação. Atualmente, o concurso de delegado é muito disputado. Todo mundo quer virar delegado, distintivo no pescoço, sonho, contribuir para a justiça, quer ganhar um plano bom de carreira entre 30 e 40 mil reais. Todo mundo quer isso. Por isso, esse concurso de delegado hoje virou um concurso profissional. Só a bunda na cadeira e material não aprova ninguém. Tem um monte de gente que está fazendo isso já há 5, 10, 15 anos sem aprovação. Só perdendo tempo, só perdendo dinheiro. Então, se você não quer ficar a vida toda perdendo tempo e dinheiro, vem comigo que lá na mentoria eu vou pegar na sua mão para a gente acelerar a sua aprovação. Lá você vai ter um treinamento completo, diretamente comigo, que não existe por aí. E lá você vai conseguir pegar seu distintivo se você seguir tudo o que eu falo. Bom, aproveita porque tá chegando uma chuva de editais para delegado, uns 8 editais. É um período excepcional para quem quer virar delegado, tá bom? Então acesse o site lá ou manda um WhatsApp. Hoje em dia, sozinha a pessoa é impossível virar delegado. A pessoa fica perdida, desanimada, tem que ter alguém bom, alguém foda para pegar na sua mão para te guiar. É tipo um personal trainer, vai estar com você do seu lado. Faz isso, faz aquilo, mexe aqui, mexe ali. Cuidado que aqui tem uma armadilha, ali tem um atalho. Essa é a essência da mentoria. Bom, vamos lá. Recados dados. Vamos para o tema da aula. Tema da aula: o uso de IA pelo delegado na investigação criminal. Esse é o tema da aula. Pega o papel, pega a caneta, porque essa aula é extraordinária. Como sempre, para ficar bem didático, eu dividi essa aula em tópicos pertinentes. Vamos começar aqui pelo tema. É um tema quentíssimo. E por que é um tema quentíssimo? Porque a IA causou uma revolução. Trouxe várias facilidades, trouxe preocupações, trouxe perigos, e todo mundo hoje fala sobre a IA está se espalhando na sociedade, vem sendo usada em vários setores, inclusive no poder judiciário, inclusive na investigação criminal. Então é um tema quentíssimo para cair na sua prova de delegado de polícia. Por isso que você tem que tomar nota. Eu vou abordar aqui hoje um julgado inédito que foi proferido pelo STJ. É a primeira vez que o STJ se manifestou sobre a utilização de IA como prova. E nós vamos ver o que o STJ decidiu, tá bom? Muito bem. Professor, qual que é caso concreto? Estou faltando aqui o caso concreto. Vamos entender o caso concreto. Aqui 2.1. Ponto. Professor, qual que é o caso concreto? O caso concreto é o seguinte: o sujeito foi acusado de injúria racial durante uma partida de futebol. Ele teria chamado a vítima de macaco. Ocorre que essa suposta ofensa, essa suposta injúria racial foi documentada, teve um vídeo sobre isso. E aí,
o delegado de polícia, na investigação criminal, no inquérito policial, mandou esse material para o Instituto de Criminalística. O delegado requisitou uma perícia para saber se naquele vídeo era possível extrair um áudio nesse sentido da ofensa. No vídeo, foi dita a palavra macaco pelo suposto autor, sim ou não? E aí o laudo, peritos do Instituto de Criminalística, disse que não dava para verificar no material a palavra macaco. Então, o laudo concluiu que não era possível identificar essa palavra no material analisado. A partir disso, a autoridade policial e sua equipe usaram a IA, usaram uma inteligência artificial para elaborar um relatório a partir da análise desse vídeo, desse som. E a IA concluiu em sentido contrário ao laudo oficial do Instituto de Criminalística. A IA, no seu relatório, disse que sim, que aquela palavra tinha sido proferida, a palavra macaco. A partir disso, houve a conclusão da investigação criminal e foi para o Ministério Público. E o Ministério Público ofereceu denúncia com base nessa prova envolvendo a IA. Esse caso bateu lá no Superior Tribunal de Justiça, lá onde eu lancei um dos meus últimos livros. E o STJ se debruçou sobre esse tema pela primeira vez. E o STJ disse o seguinte: o problema aqui, será que é a legalidade do relatório? E o STJ disse não. O problema aqui não é a legalidade desse relatório que foi produzido. O STJ disse ainda: o problema aqui também não diz respeito à ofensa à cadeia de custódia. E eu separei esses dois itens aí, legalidade do relatório e ofensa à cadeia de custódia, porque isso vai cair na sua prova. Pode cair na sua prova objetiva. Aqueles enunciados enormes, por exemplo, da FGV, que ocupam uma página. E aí o examinador vai falar para você exatamente esse caso, que foi utilizada a IA na investigação criminal, que a IA contrariou o laudo técnico oficial, e aí a banca vai perguntar: assinale a resposta correta. E aí vai vir lá, opção a prova é ilícita, tendo em vista a forma de obtenção do relatório. Vai vir a opção B, prova é nula, por ofensa à cadeia de custódia. E aí todo mundo vai cair. Então, não será nenhuma dessas opções. O problema não é a legalidade do relatório e nem a ofensa à cadeia de custódia. Muito bem. Então, qual é o problema, professor? O STJ disse o seguinte: a prova, para ela poder ser utilizada no processo penal, ela tem que ter a licitude. Tem que ser uma prova lícita, que não vai violar normas constitucionais e legais. Mas não é só isso. A prova, para ser aceita, além de ser lícita, ela deve contar com o atributo, com o rótulo da confiabilidade. Tem que ser uma prova que transmita, que tenha base confiável. Tem que ter confiança. Não dá para aceitar diligências desprovidas de aptidão racional. Não dá. Tá? Então o STJ disse isso. E mais, o STJ disse o seguinte: há limitações técnicas na IA generativa. Por quê? Porque a IA ela vai trabalhar com padrões, com probabilidades, com estatísticas, e isso pode gerar erros, segundo o STJ. Então, essa limitação técnica deve sim ser considerada. E mais, o STJ disse que há risco de alucinação.
Olha que interessante. Esse termo é muito usado quando a gente fala de IA. Professor, o que é esse risco de alucinação? É o risco da IA apresentar uma informação como sendo verdadeira, aparentemente verdadeira, só que não é, é irreal. Então, ela pega uma informação, pega um dado, mostra como algo plausível, como algo real, como algo verdadeiro. Tem essa aparência, só que quando você para realmente para ver, é só uma aparência de verdade, não é uma verdade, é algo irreal, é algo que não é verídico. Então há o risco de alucinação, de erro cometido pelo IA, e ela pode passar esse erro como sendo algo verdadeiro, real. Então o STJ fez vários apontamentos sobre a questão do uso da IA. E mais, o STJ disse o seguinte: o afastamento da conclusão da perícia oficial exige o quê? Critério técnico idôneo. É óbvio que o juiz não está vinculado, não está preso em relação ao laudo do perito, do órgão oficial. Mas, para afastar a conclusão da perícia oficial, tem que ter fundamentação, tem que ter um critério técnico idôneo. Não teve no caso. No caso, foi uma IA que afastou a conclusão da perícia oficial. Então, o STJ entendeu esse afastamento não tem base racional, tá? Não tem aptidão, não tem confiança para a IA ter afastado a conclusão da perícia oficial. E aqui a palavra-chave eu quero que você guarde na cabeça é a seguinte: olha que palavra bonita. Confiabilidade epistêmica mínima. Professor, por que você está citando essa frase? Porque o STJ usou isso no julgado. E se for, por exemplo, uma prova escrita de delegado com esse tema, no espelho de correção, o examinador colocou essa palavra-chave, confiabilidade epistêmica mínima, porque é um dos núcleos desse julgado. Então, olha que aula foda, hein? Só na aula do tratorzão mesmo, para você ter acesso a isso. Então, o STJ disse, esse relatório, nesse caso, produzido pela IA, não pode ser usado como prova por faltar confiabilidade epistêmica mínima. Guarde esse termo. Seja para você colocar na prova, seja para você citar na prova oral. Inclusive, Excelência, o STJ há pouco tempo se deparou com um tipo de caso envolvendo IA e o processo penal. Analisou a questão da validade como prova e o STJ disse, naquele caso concreto, que não podia ser usada como prova por faltar confiabilidade epistêmica mínima. Puta, o examinador vai dar nota máxima, tá? Então, a partir disso, considerando tudo isso que eu falei, o STJ concluiu que esse relatório, essa prova produzida aí pela IA, deveria ser retirada dos autos e o juiz deve proferir nova decisão sem considerar essa prova da IA, tá bom? Qual que é o julgado, professor? O julgado é o HC 105-9475. Esse é o julgado. Pessoal, aqui fazendo um paralelo, tá? Fazendo um lembrete, um comentário à parte. A IA, ela veio para ajudar. Não tem como parar a IA. É uma revolução. Se ela for bem usada, ela pode ser muito útil, inclusive no estudo. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas estão delegando tudo para a IA. E a IA não vai fazer a prova no seu lugar. Então, usar ela até certo ponto, até certo limite, para ajudar, beleza. Mas não seja burrinho, não seja burrinha de querer que ela faça tudo por você. Porque senão começa a atrofiar o cérebro, começa a atrofiar os circuitos neurais por falta de uso. E aí, depois na prova, você se ferra, porque na hora da prova, objetivo, escrita e oral, não vai ter a IA lá. A IA é aqui da cabeça sua, é a massa cinzenta. Então, cuidado para não delegar em excesso o trabalho para a IA. Tem que trabalhar isso aqui. Isso aqui é a arma mais poderosa que existe no mundo. Até hoje não inventaram arma melhor, tá? Então tem que trabalhar isso aqui. Senão você vai chegar na prova e vai tomar o quê? Porrada. Faz sentido? Aqui é tratorzão te dando um choque de realidade. Cabelinho cortado.
tá bom? Então, cuidado aí, use com moderação. Muito bem. Professor, então quer dizer que a IA não pode ser usada no processo penal, na investigação criminal? O STJ analisou um caso específico, e foi a utilização de um relatório de IA para afastar a conclusão da perícia oficial. Isso não quer dizer que a gente não vai ter outros casos, outras situações envolvendo a IA. Então, esse julgado não fecha a porta em absoluto para a utilização de IA na investigação criminal, no processo penal. Tudo vai depender da circunstância concreta, do tipo de uso. Então, toma cuidado para não confundir as coisas. Bom, e é interessante que há pouco tempo, vou trazer aqui um caso concreto, há pouco tempo eu estava com um caso de incêndio. E aí, eu lá no meu gabinete, com a minha equipe, eu peguei, entrei na página do Word, abri o arquivo de texto e escrevi lá uns quesitos, porque eu requisitei uma perícia para apurar o crime de incêndio. E aí, eu fui colocando lá, quesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, há indicativo de incêndio doloso, culposo, entre outros quesitos. Eu elaborei manualmente, pessoalmente. Peguei e passei para o escrivão formalizar isso para mandar para o IC. Bom, para o perito responder as minhas indagações. E aí, eu falei, será que a IA, como que será que a IA redigiria os quesitos nesse caso? E aí, por curiosidade, acessei a IA, expliquei que eu era delegado, que estava com o caso concreto X, as circunstâncias, que eu precisava, que eu tinha acabado de requisitar perícia, e perguntei para ela quais quesitos ela elaboraria. E os quesitos que ela elaborou foram muito bons, muito pertinentes. Então, veja que dá para a gente ter muitos, muitos modos de usar a IA, tá? E agora, mas sempre com, obviamente, a supervisão da massa cinzenta. E aí vamos lá. Torpedo atômico. Aqui tem um torpedão para você. Você que ainda não me conhece, que não sabe a teoria do torpedo atômico, eu vou te contar. Imagina você que o seu examinador está lá na casa dele, corrigindo as provas escritas de delegado. E o examinador, ele está cansado, é domingo, ele está vendo Fantástico, comeu feijoada, não fez bem, brigou com a mulher, o examinador está de saco cheio corrigindo as provas. Todo mundo fala a mesma coisa. Todo mundo vem aqui e vomita o PDF do cursinho. Tudo a mesma coisa. Está de saco cheio. Até que ele pega uma prova sua, que é meu aluno, que é minha aluna. E você solta um negócio lá que quase ninguém ou ninguém soltou. Esse examinador que estava corrigindo aquela prova, cansadão, ele arregala os olhos. E aí ele dá um pulo de alegria, como se fosse um orgasmo, só que obviamente não é sexual, é jurídico. Ele tem uma alegria intelectual por ter visto uma prova diferenciada, por ter visto um conhecimento diferenciado. E ele não acaba nem de ler, ele já te dá 10, nota máxima, e você é aprovado. Então você tem que aprender como soltar torpedos atômicos. E são o quê? Coisas que vão chamar atenção, que ninguém está falando, que ninguém está escrevendo. É isso que deixa a sua prova diferente. Para falar mais do mesmo, todo mundo vai falar. Tá? Então, tem que ter diferencial para vencer a guerra. Porque concurso é guerra. E qual que é o torpedo atômico que eu tenho aqui para você hoje? O torpedo atômico é o seguinte: portaria do ministro número 1122 de 2026 do Poder Executivo. Institui o Protocolo Nacional de Reconhecimento de Pessoas em Procedimentos Criminais no âmbito da Polícia Judiciária. Olha que interessante. 99,99% das pessoas não tiveram conhecimento sobre essa portaria que regulamenta o reconhecimento de pessoas na Polícia Judiciária. E olha que interessante. Imagina você escrever isso na sua prova escrita. Imagina você falar isso na sua prova oral. O examinador vai pirar. E olha que interessante o que consta aqui.
Artigo 18, ó, dessa portaria. Olha o que diz o artigo 18. Eu não vou ler aqui a portaria inteira, depois fica de tarefa para cada um pegar e ler essa portaria. Vai lá no Google, digita aqui, baixa, faz o download do arquivo em PDF, dá uma lida nessa portaria. Olha o que diz o artigo 18. É admitido o uso de ferramentas de IA para a geração de imagens destinadas à composição de alinhamentos no reconhecimento fotográfico de pessoas, observadas as diretrizes deste protocolo. Olha que interessante! Uma espécie normativa aceitando expressamente o uso de IA na investigação criminal. Aceitando o uso de IA para elaborar imagens, fotos, para fins de reconhecimento fotográfico, para colocar junto com a foto do suspeito real. Olha que interessante isso. E mais, hein? Essa portaria ainda tem o artigo 25, que fala o seguinte: o reconhecimento presencial de adolescentes como supostos autores de atos infracionais será realizado na presença do responsável legal que observará os termos do anexo 1, capítulo 2 deste protocolo. Mas vou até deixar aqui escrito, ó, sublinhado, geração de imagens. Ó. O artigo 25, que trata do reconhecimento de adolescentes, lá no seu parágrafo único, diz o seguinte: o reconhecimento fotográfico de adolescentes apontados como supostos autores de atos infracionais, somente serão admitidas imagens geradas por IA, sendo vedada a utilização de fotografias reais de crianças ou adolescentes. Então, perceba que aqui a espécie normativa impõe uma regra que o reconhecimento de adolescente apontado como suposto autor de ato infracional, esse reconhecimento só pode ter imagens de outros adolescentes ou crianças geradas por IA. Não dá para ter foto real com reconhecimento fotográfico de adolescente. Só do adolescente que é apontado como suposto autor. As demais fotos devem ser imagens de IA. Não pode ser foto de crianças ou adolescentes reais. Olha que interessante isso, hein? IA sendo usada como regra no reconhecimento pessoal. Agora pergunto aqui para você que está aí. Essa aula vale ou não vale milhões? Vale milhões. Você não vê nada disso por aí. Então, valorize, porque ninguém está fazendo essas aulas que eu venho fazendo. Maravilha? Então é isso. Bora passar o trator e se preparar para a guerra com o Sorrei. E lembrando, hein? Se você não me segue aqui ainda, me segue aqui no YouTube, deixa o seu like aqui, deixa um comentário depois que terminar esse vídeo, volta aqui depois que terminar a aula e deixa um comentário para mim. Eu gosto de ver os comentários de vocês, porque é isso que faz eu continuar. Mandem esse vídeo para os amigos, ajude o coleguinha seu que está estudando, joga lá no grupo de estudo esse vídeo que vai ajudar a galera, tá bom? E lembrando, hein, para quem quer ser aprovado para delegado, para de gastar tempo à toa, para de gastar dinheiro à toa, você precisa de alguém para pegar na sua mão para te conduzir. Vem comigo que lá na mentoria eu vou fazer você virar delegado se você fizer a sua parte 1000%. Lá eu vou pegar na sua mão para a gente acelerar a sua aprovação. Uma mentoria personalizada, exclusiva, diferenciada, individual, diretamente comigo. Não tem nada igual por aí. Por aí é só metinha, é tudo mais do mesmo, é tudo, não tem nada de diferencial. Lá na mentoria não. Lá eu já estou com essa mentoria há 15 anos quase, 15 anos acelerando aprovações para delegado no Brasil inteiro. Sozinho hoje não dá para ser aprovado. Então acessa lá o site sorrei.com.br ou manda um WhatsApp para mim
no 011 91089 9002. Manda lá que eu vou conversar com você, tá bom? Então é isso. Bora passar o trator e até a próxima aula. Fica com Deus. Beijo, valeu!